Oi, eu vou gravar mais uma experiência hoje porque eu tô com um probleminha na gravação do vídeo que eu... Bom, hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive na projeção astral também. É um relato de projeção astral. Foi com um policial, né, do outro lado, e é um guardião, conhecido na Umbanda como Exu. Essa experiência foi com um espírito evoluído, muito evoluído, e ele estava ajudando resgatar um outro policial, ex-policial que foi policial aqui no plano físico e morreu trocando um tiro com um bandido. E aí eu vou contar essa experiência. O bandido também morreu e aí esse Exu queria resgatar os dois e os dois estavam no astral inferior. E aí eles me levaram lá para poder ter essa experiência e eu vou contar, tá bom? Então foi o seguinte, eu tinha deitado para dormir e não me lembrei quando foi que eu dormi, mas eu tive numa reunião. E nessa reunião onde esse guardião, ele apareceu, né? Ele não aparece com farda da polícia, ele aparece assim vestido normalmente, com calça jeans, camiseta de algodão. E aí ele explicou, mas não estava na sala só eu recebendo instrução. Falou, nós vai levar o médium lá psicofone para dar um choque anímico, vai precisar... vai levar alguns dias até chegar lá onde eles estão, né, no endereço energético deles. Ele não falou essas palavras, eu que estou falando, endereço energético. E aí, depois desse sonho que eu tive alguns fragmentos. Né? Eu tive um fragmento que eu tive numa sala, parecia que era um ponto de apoio num umbral. O lugar, a energia era ruim, mas ali eles recebiam as pessoas, vinham encarnadas a aplicar passe, trabalhar lá, né, de todo jeito, carregando maca. Mas agora vamos para a experiência, né? A experiência foi assim. Eu me despertei já incorporado o espírito do policial que ia ser resgatado. Só que ele que estava na loucura, né? De trocar tiro. Então eu já me despertei trocando tiro com o outro cara que tinha morrido, né? Só que até ali eles não sabiam. Na hora que eu me vi com a arma na mão e atirando no cara, eu comecei a acessar, mas isso daí não foi eu que quis, provavelmente foi o guardião. Tudo até ali, até aquele ponto. Então eu vi esse policial se envolvendo com corrupção, né? Ele não estava querendo matar o bandido porque ele queria ajudar a sociedade. Tava matando o bandido porque ele queria ia beneficiar ele financeiramente a morte daquele cara. Então ele queria matar aquele bandido por isso. E ele trocando tiro, aí eu atirei, que eu tava incorporado, o policial, eu atirei no bandido e acertei. Só que o bandido depois tinha me acertado. Só que o que aconteceu nesse momento, como eu tava incorporado, foi dado choque anímico. Então ele não voltou o looping, porque você ficava voltando. Aí ele começou a olhar sangrando e viu que morreu. Aí a voz começou a falar que era o guardião. Falou, você já tá morto. Bastante tempo vocês já estão mortos. Vocês dois estão nessa loucura aí, ó. Há muitos anos já. Tem mais de 2 anos, né? Vocês estão nessa loucura aí de ficar um matando o outro. Vocês dois morreram nesse processo. Aí ele começou a se questionar, falou, pô, como se fosse uma pessoa do bem, né? Eu sou uma pessoa do bem e o que eu tô fazendo aqui no lugar desse cara? Se nós estamos dois mortos, ele que tá no inferno, o que eu tô fazendo aqui? Aí o guardião fez a regressão e mostrou nos momentos que ele, né, inclusive um momento, foi quando ele pegou uma quantia de droga e ele vendeu para uma outra pessoa, né, em pegar bandido que tinha feito assalto grande. E ele tava lá, ele não fez a parte dele, ele não levou os caras e prenderam, certo? Aí foi mostrando pra ele. Aí foi falando pra ele, falou assim, ó, não é porque você tava de farda que você poderia cometer esses delitos e ia passar impune. Você achou que isso ia ficar impune? Você está aqui nessa dimensão aqui, eles não falam lá a dimensão, você está na mesma situação que esse bandido. Esse cara é um bandido e você não é melhor do que ele, porque a única diferença é que você tinha uma farda, que você tinha um emprego, mas você cometia os mesmos erros que ele.
E talvez você até mais culpado do que ele, porque você tinha o conhecimento que não era para fazer errado. Aí depois que ele viu que tinha feito tudo errado, aí eles levam, aí dá uma apagada, sabe? Aí depois da apagada a gente parou num ponto de apoio. Nesse ponto de apoio, eu vi lá diversos espíritos na mesma situação. Então nós estávamos numa dimensão, num umbral de uma frequência específica, né? Então, eu quero aqui dar uma parada com o relato para dizer, esse negócio, vamos supor, a pessoa que assassina o outro, ele acha, muitas vezes, que está fazendo bem para a sociedade. E aí ele fala, eu estou fazendo uma limpeza, eu estou fazendo bem, mas quem vai decidir isso é a consciência dele e Deus. É Deus e a consciência dele. Então, a pessoa, ela faz as coisas aqui dando desculpa, né? Um assassino que ele gosta de sentir aquele negócio de matar os outros, ele sempre vai arrumar um meio para poder justificar o seu assassinato, né? O seu homicídio. E aí ele começa a enganar ele mesmo, dizer que tá certo e que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa pura, melhor do que o outro. Mas Deus e a consciência dele vai ser o seu juiz, vai ser o seu carrasco. E é terrível, viu? E a consciência da gente é terrível. E ela joga a gente lá no umbral mesmo. E lá tem choro e ranger de dente mesmo. Então, esse policial, agora voltando, esse policial, quando a gente foi resgatar ele estava num loop mental. O corpo astral dele e do outro estavam destruídos, assim, não 100%, mas assim, parcialmente, né, buraco, porque o corpo astral, ele fica preso ao corpo físico. E aí ele sofre aquelas coisas que o corpo físico sofre lá ele vê o corpo físico dele se decompor e ele fica naquela aparência catavérica, né? Catavérica que se diz, com buraco. Então aí você imagine quando deu o choque anímico, que ele viu o corpo astral dele, ele viu a situação dele. Você sente o fedor do lugar, o desespero do cara. Então aí você tem que controlar o desespero pro cara não espanar de vez, entendeu? Aí onde o médium, ele descarrega energia, ele transmuta, pode ser usada a cromoterapia ou a técnica que ele for. Ele já está acoplado ali, ele faz nele o processo de transmutação. E vamos supor, ele pode usar o violeta, falar, vou transmutar com violeta, irradiar o violeta de dentro para fora, mentalizar aquilo queimando, dissolvendo. E aí, por ele fazer nele, por ele estar conectado no espírito, acontece no espírito a transmutação. Às vezes nem acoplado não tá, mas já teve o acoplamento, então tem um endereço energético. Bom, então é essa a experiência que eu tive. Esse policial, ele foi resgatado, o bandido lá também. Eu falo bandido, né? Eu não acho que não é nem certo, que todos são filhos de Deus. Os dois estavam na mesma situação, só que um com farda e o outro realmente era ladrão aqui no plano físico mesmo, assumido de coração e alma. E um dizia que era policial, né? Tinha a farda da polícia, trabalhava na polícia e dizia ser uma pessoa de bem. Eu também tive quero aqui relatar também que eu tenho um vídeo que eu falo, onde a gente foi me levaram num lugar onde o Cabo Bruno tava. No vídeo eu nem falo que é Cabo Bruno, eu fico com receio. Eu chego num negócio igual o mar, aí eu começo a perceber, não era o mar, era pus. E tava revolto igual o mar. Tinha ondas, aquela água marrom, às vezes meio verde, grossa. E aí eles vieram com a plataforma flutuante, os mentores, né? Tava lá o índio velho comigo. E aí eu subi nessa plataforma flutuante, né? Chegou até lá no meio que tinha uma balsa, que ela tava afundada assim, só com a ponta para cima. Essa balsa tava toda enferrujada. E aí quando chegou perto assim, dois guardiões entrou lá dentro, onde tava o Cabo Bruno. Acho que foram lá ver como que ele tava, que eles estavam tratando ele para tentar tirar ele daquela situação. E aí eu fiquei do lado de fora, em cima da plataforma. Aí o meu mentor perguntou se eu queria pular lá. Na hora que eu pulei na parte de ferrujada, que eu bati o pé, eu senti toda a vibração em mim. Eu não aguentei. Eu pulei de volta. E abracei meu mentor, que eu fiquei assustado. Ele falou assim, ó... Aí o índio velho falou pra mim assim, esse mar revolto aqui, ele não falou pus, mas era de pus. Quem tá criando é a mente do Cabo Bruno.
Então ele tá sentindo tanta culpa, que ele tá criando essa matéria aqui. Ele tá materializando esse líquido aqui. Aí ele até comentou, falou assim, ó, esse cara, tem muito policial que se inspira nele e ele se sente culpado por isso. Só isso já traz uma enfermidade na mente dele terrível, porque tem muito policial que se inspira e acha que o certo é agir como ele agia, fazer justiça com as próprias mãos, matar os outros, matar bandido, né? E o cara tá arrependido por isso, né? Só que ele nem sabe que tá arrependido. Começa a acontecer essas coisas no astral. E aí, eu estive nessa situação. Eles estavam lá ajudando ele. Provavelmente esses espíritos que entrou lá na balsa que estava afundada foram lá aplicar passe, tentar entrar no mental dele. Aí ele estava lá dentro inconsciente. Então o meu mentor estava me protegendo ali, porque o lugar era tão pesado que nem entidade trevosa conseguia chegar ali. Porque tinha entidade querendo pegar o cara para poder subjugar e o cara trabalhar para ele, o Cabo Bruno. Mas nem eles. Então os mentores me levou e fizeram uma proteção para mim trazer para o plano físico. Então foi essas experiências que eu tive com policiais. Tá joia? E aí o próximo vídeo, aí o vídeo sobre os elementais, os elementais, eu já vou dar um jeito, porque tá o SD que eu gravei, eu não sei se eu tirei ele errado e tá dando problema para poder ler, mas eu vou conseguir. Tá joia? Um abraço a todos.